Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Fulconi, sou professor de Física aqui do Estratégia e aí hoje a gente vai falar sobre a nossa 10ª dica. Qual será essa 10ª dica? A nossa 10ª dica é sobre terceira lei de Newton, nossa sequência aí nas leis de Newton. Então vamos lá, terceira lei de Newton, bem curtinha. Para toda força de ação existe uma força de reação, é o famoso para ação e reação. Só que olha que eu quero olhar para você agora. Hoje você vai entender de verdade como achar, como encontrar, como identificar um para-ação e reação. Talvez você encontre nos livros que você já deve ter estudado, ou no seu ensino médio, algumas dessas dicas aí, mas não todas. Eu vou te mostrar que você pode cair em armadilha se você não seguir todas elas aí, beleza? Então vamos aí, ó. Para você identificar o para-ação e reação, ele precisa respeitar as seguintes propriedades. E quais são elas? A primeira é, o para-ação e reação, eles possuem o mesmo módulo, beleza? Então, ó, vou fazer diferente até para vocês. Vou pular aqui, por exemplo, e a gente vai fazendo tiquezinhos aí, para saber qual deles respeita ou qual deles não respeita o que está falado aí. Beleza, ó. Primeiro desenho, possuem o mesmo módulo. Então, ó, no primeiro desenho, as duas forças elas possuem o mesmo módulo. Então, tiquezinho aqui para o primeiro. No segundo desenho aí, nosso segundo exemplo, a força elétrica e a força elástica também apresentam o mesmo módulo. Então, tiquezinho vermelho também aí. Possuem a mesma direção, galera. Possuem sim, direção tem a ver com reta. Retas paralelas, primeiro também ele valida isso, e o segundo exemplo também valida isso. O terceiro possui sentidos contrários. Tanto no primeiro exemplo como no segundo, também é validado. Ambas as forças têm sentidos contrários. Agem sobre corpos diferentes. Aí, galera, ó, só o segundo exemplo que valida aí. Porque, olha o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele respeitou as três primeiras aí, mas já caiu na quarta, ou seja, a força, o para-ação e reação, ele tem que agir em corpos distintos. Vamos para a quinta aí característica. Possuem a mesma natureza. Galera, agora os dois... O primeiro, ele pode até ser válido, mas o segundo caiu aí. Olha que pegadinha, galera. Você pode respeitar, ter o mesmo módulo, ter a mesma direção, possuir sentidos contrários, agir em corpos diferentes. Só que olha que interessante, se essas forças não forem de mesma natureza, o que é força de mesma natureza? Ser de campo ou de contato, essas forças não vão ser para ação e reação. E com isso, esse exemplo 2 também já caiu aí por terra e essas forças não são par ação e reação. E outra coisa interessante, galera, é ter a mesma linha de ação. No segundo não tem, e no primeiro não tem, e no segundo tem aí. Mas esses dois já foram derrubados aí pelos itens anteriores. Então, galera, o para ação e reação tem que respeitar essas 6 dicas aí que eu coloquei para você, beleza? Vamos agora para um passo a passo para você fazer o seguinte. Como eu resolvo um problema de dinâmica? Fiz um passo a passo aí para você. Então, olha que interessante. Considere aí um bloco, esse bloco, ele está sujeito à força de 5 newtons para a esquerda e uma força de 15 newtons para a direita. E aí eu quero saber, como eu resolvo esse problema, Vinícius? Você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você vai fazer o diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? É isolar o corpo e colocar todas as forças que estão atuando sobre ele. Então, ó, galera, se ele tem 2 kg, esse bloco, o peso dele para baixo é de 20 newtons aí em roxo. Eu tenho a força de 10 newtons, na verdade, força aqui de 15 newtons, coloquei de 10, 15 newtons para a direita e tem uma força de 5 newtons aí para a esquerda. Primeiro passo feito. Segundo passo, adota um eixo. Veja que desde o começo aí da nossa primeira dica, adotar o eixo é muito importante. Terceira dica, fazer a decomposição das forças no eixo. Já está decomposta, as forças já estão no eixo X e no eixo Y. E agora, galera, a gente vai analisar o seguinte, o movimento desse bloco é um movimento horizontal, então o sentido disso é a gente analisar esse movimento sobre o eixo X, sobre o eixo horizontal. E a gente faz força resultante é igual a massa vezes aceleração. E aí, galera, as forças que estão a favor ao eixo, elas são positivas. Então o 15 newtons é positivo e o 5 newtons é negativo. Então eu faço
15 menos 5 é igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. Então, com isso, a aceleração é de 2 metros por segundo aí. Galera, e com isso eu determino a aceleração do sistema, que é a aceleração horizontal aí, a aceleração sobre o eixo X, beleza? Então com isso a gente finaliza aqui a nossa 10ª dica sobre terceira lei de Newton e espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima dica.